esse segundo capítulo que a gente falou do livro, né, do resumo, foi muito forte. Por quê? Porque a autora, né, ela fala das 4 personalidades. E se a gente perceber, todas vocês, espero que todas que estejam aqui tenham feito o teste, né, das 4 personalidades. E eu achei assim muito forte porque eu não tinha esse entendimento, gente, quando eu estava lendo esse livro das 4 personalidades. Sabe quando você fica cega para um entendimento que você nunca ouviu falar? Então era eu ter esse entendimento das 4 personalidades. Quando eu estava lendo o livro, que eu entendi essas 4 personalidades, e aí são 4, que é a colérica, que ela é muito líder, mas ela gosta muito de agir. Isso é um ponto forte dela, mas também ela tem um ponto fraco, que é o quê? Às vezes ela é muito impaciente, muito ansiosa, porque por ela ter essa personalidade, né, mais explosiva, então às vezes ela explode com facilidade. A fleumática, que ela já é mais o quê? Pacificadora, calma, amorosa, mas o ponto fraco é o quê? Às vezes ela é desligada, às vezes ela não gosta de ficar na zona dela de conforto. Aí vem também o quê? Qual é a outra? A melancólica, que ela é o quê? Ela é muito detalhista, perfeccionista, gosta dos detalhes, mas também às vezes é muito crítica. E tem a outra, que é qual? Foi a que eu anotei aqui para não esquecer. A sanguínea, que ela é o quê? Muito alegre, é fácil de fazer amizade, mas também às vezes também é muito desligada, às vezes também não se concentra nas coisas. Então você vê que cada personalidade tem o quê? Tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E isso, gente, isso me ajudou tanto de uma forma. Por quê? Porque há um tempo eu não sabia da personalidade do meu esposo e eu não sabia da minha. E o meu esposo, ele é melancólico e um pouco sanguíneo, mas o predominante é o melancólico. E eu sou fleumática e sou um pouco sanguínea, segunda. E eu lembro que o jeito dele crítico, às vezes, de falar as coisas comigo, sabe, eu não via como a crítica que ele fazia como algo que queria me ajudar. Eu via ele criticando, então eu achava que era uma reclamação. Então tudo eu falava, meu Deus, que coisa, e aquilo me entristecia. E eu comecei a orar, Senhor, me ajuda a lidar com esse jeito do meu esposo, porque ele tudo critica, tudo reclama. Mas era uma personalidade dele. E eu, por ser fleumática, eu era muito desligada. Então, às vezes, no início do nosso casamento, as nossas personalidades batiam muito. E às vezes eu falava, e você é muito crítico, você só reclama. E aquilo ia assim, sabe, me sobrecarregando. Depois quando eu comecei a ler esse livro, que eu entendi que ele é assim por causa da personalidade dele, gente, é como se saísse um fardo de cima de mim. Então eu comecei a compreender ele mais e entendi que a minha personalidade às vezes também chocava com a dele, porque ele, por ser mais detalhista, por ser mais perfeccionista, e eu ser fleumática, mais desligada, então meio que a gente se batia. Mas quando eu entendi isso, então eu comecei a trabalhar mais em mim para ficar mais atenta, para não ser tão desligada. E também, quando eu via que ele estava sendo, às vezes, falando alguma coisa, eu já não via mais como uma reclamação. Eu via como um cuidado, que era da personalidade dele, que ele queria as coisas mais certinhas, mais direitinho. Então aquilo saiu, aquele peso, e aquilo já não me incomodava tanto mais. Só que o que eu queria falar com vocês é que a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes, quando a gente não tem esse entendimento, a personalidade do outro acaba influenciando a nossa. Eu era uma pessoa amável, pacificadora, mas pelo esse jeito crítico dele, às vezes isso me incomodava tanto que eu comecei a ser uma pessoa igual a ele. Então, ele criticava, eu criticava também. Ele se isolava, eu se isolava também. Então, aquilo estava interferindo no nosso relacionamento,
Mas por quê? Porque faltava um entendimento. E a palavra de Deus fala que o meu povo padece por causa de falta de conhecimento. Mas quando eu estava pedindo ao Espírito Santo, eu quero lidar com esse jeito do meu esposo. E até com a minha filha. Que a minha filha, ela é fleumática. Eu creio que o segundo dela, ela tem que fazer ainda, mas eu vejo o jeito dela, parece. Meu esposo sempre fala, vocês duas são idênticas. Porque ela é também meio desligadinha. Então, até com a minha filha, me ajudou a entender, às vezes, esse jeito de desligar dela, ela tem que trabalhar. E por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Eu pedi, Espírito Santo, me ajuda a melhorar esse meu jeito desligada, porque se eu sou desligada, se eu não quero sair da minha zona de desconforto, eu vou acabar atrapalhando o jeito do meu esposo. Eu tenho que trabalhar nesse ponto forte para ser um só com ele. Para a gente se unir, o ponto forte dele ajudar o meu ponto fraco e o meu ponto forte ajudar ele. Foi como eu falei lá no chat, quando eu deixei o chat aberto, e eu falei que quando ele se isolava, eu comecei a entender a personalidade dele. Então, em vez de eu me isolar também, então eu ia conversar com ele, porque eu já sabia que ali era uma fraqueza, um ponto fraco dele. Então eu ia e conversava e não deixava ele ficar isolado. Mas por quê? Porque eu entendi. Então talvez você tenha dentro da sua casa um familiar, o seu marido, ou seu filho, ou sua filha, sua mãe, seu pai, que aí você fazendo esse teste, você também deve ter identificado qual é a personalidade dessa pessoa, para você poder lidar melhor com ela. Porque é muito difícil quando a gente tá numa mesma casa e as personalidades se batem, em vez de elas se unirem, elas se batem. Eu creio que Deus nos fez assim, com personalidades diferentes, justamente para a gente se unir. Porque imagina eu e meu esposo, os dois são dois melancólicos, misericórdia. Ou se for dois coléricos, misericórdia. Então acho que a gente ia se bater mais ainda. Ia haver uma disputa, mas eu creio que a gente realmente tem que ajudar o outro. E é isso que depois que eu entendi isso, então ficou muito mais fácil. Esse fardo saiu de cima de mim. Mas a gente tem que ter esse cuidado, gente, para que eu não posso, ou você não pode também deixar que a sua personalidade, ela venha apagar. Se você é uma pessoa fleumática ou uma pessoa sanguínea, então você tem que trabalhar os seus pontos fortes. Não deixar que outras pessoas venham influenciar na sua personalidade, porque Deus te fez assim. E hoje alguém me perguntou no privado, não vou lembrar o nome agora, que ela fez uma pergunta aqui. Ela tinha 17 anos e quando ela tinha 17 anos, ela fez esse teste das 4 personalidades. E ela falou lá a personalidade que deu, não lembro agora, mas ela me escreveu hoje. Só que ela foi fazer agora, depois que tá com a gente no curso, no grupo, e ela falou que deu outra, e se isso é normal. E é normal, por quê, gente? Justamente porque eu acho que ela falou que ela era colérica, se eu não me engano. E aí agora ela é mais fleumática. Se depois, se ela tiver aí, quiser me corrigir. E aí eu falei, né, que isso é normal, por quê? Porque às vezes, por exemplo, eu quando era mais nova, minha personalidade mais forte era sanguínea. Porque eu era a palhaça da turma. Eu era que animava, eu era que brincava, eu era que fazia todo mundo rir. Todo mundo falava, quando Betinha chegou a palhaça, não sei o quê. Porque a minha personalidade predominante era sanguínea. Mas com o passar do tempo, eu fui amadurecendo. O Espírito Santo foi trabalhando em mim, as minhas lutas, as minhas guerras. E foi fazendo uma pessoa mais, né, controlada pelo Espírito Santo. Ou seja, eu não chego agora nos lugares querendo ser a palhaça. Eu entendo que uma mulher sábia, ela sabe o seu lugar. Porém, essa minha personalidade sanguínea ainda é a segunda. Ela já não é mais a primeira, mas ela é a segunda. Por quê? Porque eu deixei o Espírito Santo trabalhar em mim. As guerras que eu passei, as lutas, as experiências. Mas esse lado sanguíneo ainda tá aqui. Só ele não predomina mais. E o meu esposo, ele também é
o segundo dele é sanguíneo. Então a gente, às vezes em casa, a gente ri, a gente brinca, a gente se diverte. Eu falei, graças a Deus que ele tem o sanguíneo e eu também. Mas o que predomina são outros, né? Tanto ele, o melancólico e o flemático. Mas graças a Deus por esse lado sanguíneo, porque é bom ter uma pessoa sanguínea do lado, que ela faz a gente rir. E eu sou o tipo da pessoa que eu fico rindo de mim mesma. Eu gosto de rir de mim mesma, então acho que eu não sofro com isso, né? Às vezes você tá passando por uma coisa, em vez de se a pessoa rir de você, você chora. Não, eu fico rindo de mim mesma. Então você tem que analisar, né, que seja qual for a sua personalidade predominante e a segunda, você precisa, assim como eu preciso, deixar que o Espírito Santo venha trabalhar. Para que eu possa ajudar outras pessoas, para que eu possa encaixar com meu esposo, para que eu possa entender meu filho, minha filha, minha mãe, meus irmãos. Porque só eu tendo esse entendimento, eu vou entender. E tinha uma pessoa na minha família que eu acho ela muito colérica. E às vezes isso me irritava. Mas depois que eu entendi isso, então eu tenho paciência, porque eu entendo. Ela é assim, não porque ela quer, é porque ela precisa ser controlada, ela precisa ser liderada pelo Espírito Santo. Que somente uma pessoa colérica, que explode facilmente, ela sendo liderada pelo Espírito Santo, ela vai conseguir não ser aquela pessoa explosiva. Assim como a pessoa que ela é sanguínea, que às vezes, se ela tá em todo canto rindo, sendo palhaça, às vezes também tudo exagerado, né? Estressa um pouco, mas aí só ela sendo liderada pelo Espírito Santo, ela vai conseguir equilibrar essa personalidade. E um ponto, gente, muito importante, tanto da fleumática, da colérica, da melancólica e da sanguínea, são duas características muito fortes. A colérica e a sanguínea, ela é muito, como é que eu posso falar? Ela é muito voltada para impulsividade. Então, pessoas que têm essa característica, essa personalidade, elas são muito impulsivas. Assim como o melancólico e a fleumática, elas são muito, procrastinam muito. Então, um dos pontos que eu tive muita dificuldade no início para ser liderada pelo Espírito Santo era a impulsividade. Como minha personalidade por segunda, né, que fica por segunda, ainda é sanguínea, eu sou muito impulsiva. Então, muitas vezes, o Espírito Santo, eu queria fazer alguma coisa, o Espírito Santo falava, mas quando eu vi, eu já tinha feito, já tinha entristecido o Espírito Santo, por eu ser muito, muito impulsiva. Então, eu sofri muito para controlar essa minha impulsividade, por causa da minha personalidade. E às vezes eu chorava, meu Deus, eu errei de novo, meu Deus, eu falei que não devia, meu Deus, eu agi assim. Tinha situações que meu esposo falou, você de novo fez isso? Por exemplo, comprar coisas que eu no impulso, estava precisando de uma coisa, não tinha paciência de esperar para olhar com ele e comprava. Toda vez ele chateava, mas porque eu ia no impulso e comprava. Então essas coisinhas eu fui falando, Senhor, trabalha em mim essa impulsividade. Então eu até hoje, eu tenho que vigiar para não tomar decisões na impulsividade, para não falar, para não responder, para respirar fundo, em vez de falar, não, eu controlo. E isso eu tenho que trabalhar todos os dias. Hoje tá mais fácil? Tá, porque eu trabalhei em mim para não responder, para não agir na impulsividade. E por eu ser fleumática, eu tenho esse lado também procrastinador. Então, eu tenho que às vezes também vigiar para não procrastinar. Então, quando às vezes o Espírito Santo fala algo para mim, e às vezes, sabe quando você fica ali procrastinando porque você não quer responder rápido? E eu creio que o Espírito Santo, ele quer que a gente seja essas mulheres de prontidão. Se ele falar que a gente tem que fazer algo, então a gente não fica ali enrolando, procrastinando. E é isso que eu tenho pedido. Deus, eu não quero ser uma mulher que fica procrastinando aquilo que o Senhor já mandou eu fazer. Eu até falei para vocês que teve uma situação que eu tinha que falar com meu esposo,
Mas eu tava procrastinando, porque às vezes são assuntos que você fala, se eu falar, vai te chatear. Mas o Espírito Santo falou, se eu já tenho que falar, então eu não tenho que procrastinar. Porque quanto mais a gente procrastina naquilo que o Espírito Santo mostra pra gente fazer, é como se a gente tivesse impedindo o agir dele na nossa vida. Porque se ele pede algo e eu não faço, então como é que ele vai se falar vai dar a próxima direção? Eu tenho que já fazer aquilo que ele falou. Então eu tenho que trabalhar sempre, eu acho que todas nós aqui temos que trabalhar muito ou na impulsividade ou na procrastinação. Porque isso são 2 pontos que impedem que o Espírito Santo venha nos liderar 100%. Então hoje, preste assim atenção, a tarefa que eu quero passar para vocês é que vocês venham prestar atenção durante a semana em que vocês têm procrastinado. Aquilo, sabe, que o Espírito Santo já falou para você fazer? Se é para perdoar, eu não sei. Se é para começar um curso, se é para terminar um curso, se é para arrumar algum armário em casa, se é para começar a ler um livro, se é para terminar de ler um livro, eu não sei. Mas você sabe aquilo que o Espírito Santo já pediu para você. E da mesma forma, você observar durante a semana aquilo que você sempre vai na impulsividade. Ou responde mal o seu esposo, ou quando vai ver come algo que não devia e passa mal. Na impulsividade você vai e começa a fazer algo e depois você se sente mal porque o Espírito Santo já falou para você deixar aquilo, mas você na impulsividade, quando você vai ver, você já tá lá fazendo de novo. Então essa é a tarefa da semana. Observe para quando for na quinta-feira, aí a gente ter aquele chat que a gente fala onde foi que o Espírito Santo nos mostrou, tanto para você, tanto como para mim. Porque se a gente não trabalhar nessa procrastinação e nessa impulsividade, vai ser impossível que a gente seja liderada pelo Espírito Santo. E até mesmo tem pessoas que ela procrastinam para ler a palavra. Ela sabe que tem que ler a palavra todos os dias, mas fica ali, procrastina. Eu vou ler amanhã. Eu leio depois. Mas como que o Espírito Santo vai falar com a gente se a gente não lê a palavra? Então, o primeiro passo é a gente reconhecer qual é a nossa personalidade e depois trabalhar em que momentos eu tenho procrastinado ou agido com impulsividade para que o Espírito Santo não possa agir em mim. Porque quando o Espírito Santo não age em mim, é como se esse canal entre eu e Deus tivesse impedido algo. Porque o Espírito Santo está ali todo o tempo querendo falar com a gente. Mas por eu ser tão impulsiva ou procrastinar, é como se a gente paralisasse ele na nossa vida.